Olá, meus amigos. Mais um dia, né? É um prazer estar com os senhores aqui. Nós vamos falar hoje a Previdência Social. A verdade, de uma forma simples, que todos entendam. Todos os senhores vão entender. Olha, vamos partir de um ponto do que fala da evolução e o progresso. Vamos saber o que significa isso. A evolução é a passagem de um estágio para outro, de uma pessoa, de um sujeito ou qualquer outro tipo de vida, no que se refere crescimento e desenvolvimento. Então nós vamos falar de ser vivo. Vamos falar de ser vivo, mais prático. E o progresso, ele é o desenvolvimento especialmente social e tecnológico da civilização, certo? Então isso é o progresso. É uma civilização, ela desenvolvendo em um todo, no que se diz social e tecnológico. Veja só, tudo no mundo, tudo, passou por esses estágios. Tudo. Vou te citar um exemplo, é a ciência. Em 384 a.C., estudos eram conduzidos por filósofos. Então, o filósofo ele tinha um domínio de tudo. A ciência moderna, ela começou a consolidar nos séculos 16 e 17, quando os pensadores eles levaram seus pensamentos, né, para dentro das academias. Eles passaram a expor suas ideias nas academias e passaram a expor aquilo, né, sujeitar aquilo ao crivo da pesquisa. E não é diferente o que se refere à Seguridade Social. É uma forma que vai passar pelo quê? Pelo desenvolvimento ou pelo progresso? Então a Previdência Social, né, no caso, a Seguridade Social, ela vai passar por esse progresso. Mas tem uma confusão que essas pessoas não vêm a público ensinar para os senhores o que é Seguridade Social. A Seguridade Social é assistência em um todo. E ela forma um tripé. Esse tripé tem Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Eles três vão formar a Seguridade Social. Não foi diferente das outras áreas. Teve e tem que passar pelo progresso. Seus segurados, da mesma forma, a acompanham através de evolução. Então nós temos que evoluirmos para seguirmos o progresso da Previdência Social, que faz parte de um tripé da assistência social. Da Seguridade Social. Para isso, o Brasil, como outros países, ele vem ajustando a legislação. Ele tem que ajustar a legislação dele. Só tem um defeito. Que o Brasil ele não ajusta periodicamente, né, significa constantemente, com espaço de tempo menor, para que as pessoas vão absorvendo aquilo de uma forma natural. Ele vem através de políticos, né, sem escrúpulos, que vem consumindo os recursos, as nossas contribuições. E vai demorando, com reformas, apresentando reformas através de emenda constitucional. Então parece que nessa agora, ele vai ser mais natural.
ele vai diminuir. Tão logo aumenta a expectativa de vida, ele vai mudar. A reforma na Previdência será automática, instantaneamente. Progresso na Seguridade Social no Brasil. Olha, segundo o professor, mestre em Direito Previdenciário, Célio Rodrigues da Cruz, vamos lá, foi o que eu fiz um chamado aí sobre a Constituição no Brasil, a Previdência, se ela foi pública ou privada. A Constituição de 1824 foi a primeira a tratar de matéria securitária no Brasil. Ele estabeleceu a instituição das casas de socorro público, consideradas embriões das casas de misericórdia, certo? Então, nós estamos falando aí da seguridade, não da previdência. A seguridade, ela é uma política a qual a previdência está inserida em um dos tripés. Vamos repetir: previdência, assistência e saúde. Então a seguridade, ela começou em 1824, através das Santa Casas. A primeira que teve no Brasil chamava Mongeral, Montepio Geral dos Servidores do Estado. Primeira entidade de previdência privada no Brasil, iniciou em 1835, viu? Então, a previdência no Brasil, ela teve início como privada e não pública. Mongeral. Então vamos lá. O início da nossa previdência mesmo, o que o pessoal comemora até hoje, que estuda, é a Lei Eloy Chaves. Através do Decreto Legislativo 4.628 de 1923, foi o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Criações de caixas de aposentadorias e pensões. Destinatários, empregados de empresa de estradas férreas. Eles deram início à Previdência Social. Aí já é pública. Aí já é o Brasil trabalhando a Previdência Social pública. As fontes de recursos eram os empregadores do ramo, empregados e Estado. A Constituição de 1934 foi a primeira a definir a forma tripartite de custeio. Porque vem aqui, de custeio, empregadores do ramo contribuindo, empregados contribuindo e o Estado. Então essa aí o marco, é o início. É o que eles consideram. É a previdência pública. Porque antes teve o Mongeral, que foi a primeira e foi privada. Pública foi essa. Constituição de 1937 foi a primeira a utilizar a expressão seguro social. E a de 46, a primeira a empregar a expressão previdência social. Então, a de 37, seguro social. E a de 46 já veio com o termo previdência social. Leis que regulamentam a previdência social. A Lei 3.807 de 1960, Lopes, ela fala da Lei Orgânica da Previdência Social. Ela é responsável pela uniformização das legislações previdenciárias e dos diversos institutos previdenciários. E a Lei Complementar 11 de 71, ela é a que traz, inclui o trabalhador rural através do Fundo Rural na nossa Previdência. Porque até então,
estava esquecido, não tinha o fundo rural, o trabalho rural estava excluído. Ele trabalhava lá e ele não aposentava, não. Aí veio a Lei 58/59 de 1972, que inclui o empregado doméstico. Foi o início da proteção social para os trabalhadores rurais e domésticos, os dois, em 1971, porque primeiro veio o rural. Aí depois eu juntaram os dois, o doméstico e o rural. Na verdade, gente, o Brasil, ele foi resistente a acabar com a escravatura. Ele é resistente a acabar com a escravatura. Nós temos essa resistência na evolução. Nós não queremos abrir mão do escravo. Venha me dizer, quantos de nós pobres, que nós gostamos de buscar aquela pessoa, né? Eu vou buscar no interior, um menino humilde, né? Para tomar conta do Bernardinho, meu menino, né? Eu vou lá buscar, aí você chegar aqui, eu vou conversar com você, eu não tenho como você pagar a sua previdência, não, sabe? E que não sei o que, enche a pessoa de coisa. Você está escravizando, meu filho. A partir do momento que você não dá direito, vai você mesmo fazer, vai se virar. Mete a camisa de pobre que você é e vai cuidar da sua vida. Você tem que trazer as pessoas para não dar direito nenhum para elas? Não existe isso. Então a Lei 6439 de 1977, ele institui o SIMPAS, né? Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Ela tem como integrante o IAPAS, o Instituto de Administração Financeira da Previdência Social. Arrecada, fiscaliza e cobra contribuições. Ele cobra, arrecada e fiscaliza. E tem o INAMPS. Esse aí, você até hoje ouve a ignorância. Eu fui no posto de saúde, eu pago essa porcaria desse INPS e eu não tenho direito. Filho, vem cá. Calma aí, ué. Saúde faz parte de um dos tripés. Você pagar a previdência não te dá direito a previdência. Você pagar a previdência não dá direito a você, negócio de ter prioridade de saúde, não. Na época do INAMPS, só tinha direito à saúde que pagava a previdência. E isso porque lá fazia parte. É o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Ele era o responsável pela saúde. E os senhores até hoje vão ouvir muitos ignorantes falando isso aí ainda. Eu uso o termo ignorante porque a pessoa que passa a não acompanhar a evolução, ele é ignorante. Ele está amarrado dentro da evolução. Aí veio o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Ele administra os benefícios da Previdência. Dataprev, que até hoje existe, né? Ele é responsável pelo processamento de dados da Previdência Social. Ele gerencia os dados da Previdência Social até hoje. Funabem, que até hoje, a menina da FEBEM lá, porque é Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Ele cuida da promoção de política social em relação ao menor. Né? Que hoje, usar o termo menor é até perigoso, a gente não sabe qual o termo que eles estão querendo, né? Aí veio a Constituição de 88. É a que nós ainda temos e eles vão sempre fazendo emendas nela. Eu só acho que as emendas demoram demais. Aí inaugurou o Sistema de Seguridade Social, formada pelo subsistema, que está o tripé: assistência social, previdência social, saúde. Ele no todo é a Seguridade Social. Toda, vou repetir para os senhores não esquecerem, que a Previdência Social faz parte da Seguridade Social. A Lei 8029 de 1990, vocês estão vendo que foi depois da Constituição de 1988. Teve a criação do INSS, fusão do INPS, benefícios com IAPAS. O INPS entrou com a fusão, olha lá.
INPS, benefício. E o IAPAS, custeio. Então, fundiu os dois. E a Lei 8212 de 1991 disciplina o custeio da Seguridade Social. Vamos lá. O que é a Seguridade Social? Os três. Previdência, assistência social e a saúde, que é o SUS. E eles sempre estão aí buscando recurso para isso. Depois, observem que é sempre depois da Constituição de 88. Lei 8213 de 91 disciplina o plano de benefícios do regime geral de previdência social. Então essa lei, ela disciplinou o plano dos benefícios, né? O que essa Seguridade Social vai te beneficiar, os planos. Aí, em 2007, veio a Lei 11.457. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, SRFB, passou a arrecadar e fiscalizar as contribuições previdenciárias. Então foi a Receita Federal que passou, entendeu? A cuidar da arrecadação e fiscalizar. Ô, gente, ali não tem, eu vou te falar, ali é a boca do leão, né? Ali a sonegação é só mesmo quando esse governo irresponsável que nós temos aí passa a perdoar. E ele, o Conselho do Ministério da Fazenda, que perdoa as empresas que devem a Previdência. E é muito dinheiro. Então, não são as empresas que estão sonegando. Hoje, são os políticos que criam um mecanismo para essas empresas não pagarem nem o que deve e nem a multa. Porque é a Receita Federal que cuida dessa arrecadação. E lá é detalhado. Lá tem que sentar e conversar. A Constituição Federal de 88, ela tem os artigos que vão cuidar dessa situação. O artigo 194, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos fundamentais relativos à saúde, à previdência e assistência social. Então o artigo 194, na Constituição Federal, ela cuidou da Seguridade Social. E aí vem o artigo 201 da mesma Constituição. A Previdência Social atenderá, nos termos da lei, a cobertura dos eventos de doenças, invalidez, morte e idade avançada. Aí já é o que a Previdência Social ela vai cobrir. O senhores entendeu? Ela vai cobrir eventos de doença, que é o auxílio-doença. Invalidez, a pessoa não tem condições de trabalhar mais. Ele não tem como fazer nada. Não tem reabilitação para ele. Morte, que aí vai ficar para a pessoa, para o dependente. E a velhice. A pessoa ficou numa idade que não tem como mais trabalhar, né? Vamos lá. Isso foi a letra A. Agora a letra B. Proteção à maternidade. Né? A pessoa recebe aquele auxílio, que chama auxílio maternidade. É especialmente as gestantes. Ela vai entrar de licença maternidade. Que eu acho mais do que justo. Mais do que justo. Não pode o caboclo a menina ficar ali engravidando, porque ela trabalha, esperando aquilo, porque aquilo tem um prazo determinado e depois ela vai ficar com aquela despesa, né? Que é o filho. Proteção ao trabalhador em situação de emprego involuntário. Ué,
em situação de emprego involuntário, é o que necessita, né? Eu trabalho porque eu quero, eu vou ali e vou ajudar. O voluntário é uma coisa, é o trabalhador involuntário, é aquele que você tem que trabalhar para o seu sustento. Salário família e auxílio reclusão para dependentes dos segurados de baixa renda. Oh, meu Deus, vamos lá, interessantíssimo a quantidade de asneira, de bobagem que você ouve, principalmente no Facebook. Porque o trabalhador ganha tanto e o vagabundo que está preso. Meu filho, presta bem atenção. Quando você assinou um contrato na Previdência Social, tá certo? Ali está escrito, você tem um salário, você aqui é segurado. Segurado e é aquele que ganha pouco. Não são todos também, não. Você pagou, tem um contrato, que se você for preso, a sua família, não é você não, vai receber um valor para o sustento dele. Viu? A sua família. Mas é a vítima? Ué, se é a vítima, a Previdência não entra nisso não, meu filho. A vítima, se pagou a Previdência, a família dela, a Previdência vai cobrir através ali do que diz morte. Isso, gente, é uma administração social. Está administrando um caso social. Revoltante? Revoltante é. Mas a pessoa vai ter um contrato com a Previdência para cobrir essa situação. Não é todo preso que tem esse direito também, não. E se ele tiver um salário alto também, não tem esse direito, não. Viu? Não tem esse direito. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro independente. Aqui entra a vítima do bandido lá que era segurado também. Aqui entra a vítima dele. Uma das partes vão receber. Nós temos outro vídeo, nós temos outra chamada. Esse é o primeiro. Nós vamos falar em 3. Teve que dividir em 3 para falar sobre a Previdência. Não percam. A próxima, tá certo? Nós vamos falar sobre a Previdência Social ainda. Muito obrigado, viu? Voltaremos. Não percam. E outra coisa. Me visita meu canal no YouTube, Miguel Soares Santana. Nós vamos discutir coisas igual discutimos hoje sobre a Previdência, para tirar essa confusão que está tendo aí. A Previdência arrecada muito, tá sobrando. Peraí, será que é Previdência ou é Seguridade Social? Eu expliquei para os senhores. Seguridade Social é a política no todo, no geral. E a Previdência Social é um dos tripés. Viu? Então, vamos devagar. E eu espero os senhores lá. Assistam, curtam e inscrevam. Fico muito agradecido, viu?